A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, família? Gente, eu fiquei 2 semanas sem vir aqui. Estava cumprindo a agenda. E estava resolvendo uns trem aí. E menino, que saudade, né? Que saudade da minha igreja. Eu ia vir com essa capinha amarrada assim, mas vocês podiam achar que eu ia ser a Mulher Maravilha. Aí eu não quis vir, não. A anja, né? Isso é um problema sério. Então, vou deixar aqui. Nós vamos estar falando uns trem hoje. Quem é mineiro aqui, gente? Amém, aleluia, né? Por gentileza, você pode se colocar de pé. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. E nós vamos estar falando aqui do lençol de Pedro. Amém, igreja? Ixi. Gente, vocês sabiam que Pedro tinha lençol? Ó, piorou. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida do meu esposo, que tem me abençoado. Quero louvar a Deus pela vida de cada mulher que faz parte do nosso ministério, reforçar o convite. Sabe, nós estamos aqui firme e forte com a preletora Liliane. E tomando um cafezinho, e adorando a Deus e louvando a Deus por tudo. Conto com você aqui sábado. Quem puder, venha. Aleluia. Atos capítulo 10. Nós vamos ler apenas alguns versículos. É uma história grande, muito significativa, com muito aprendizado para as nossas vidas. Mas nós vamos ter que ler apenas alguns versículos. Vamos começar no versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora nós vamos ler o 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado ou terraço, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o quê? O que está escrito em sua Bíblia aí? O céu aberto. E descendo um objeto como se fosse um grande... Está aí, gente, o lençol de Pedro, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Eu quero que você pergunte para você primeiro: cadê meu lençol? Pastora, que pergunta estranha, esquisita, mas é isso mesmo, você vai entender. Pergunta para Deus: Deus, cadê meu lençol? Agora pergunta para a pessoa do lado: e aí, Tiago, cadê seu lençol? André, cadê o seu lençol? E aí, irmão da bateria, cadê o seu lençol? As mulheres vão falar: tá lá em casa, não é não? Levanta a sua mão direita comigo, por gentileza, e fala assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu quero receber a revelação da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.
Ô, gente, o título dessa mensagem é Pedro e o lençol. E aí o Senhor falou comigo uma frase. De vez em quando Deus me dá umas frases, né? E Ele disse para mim: Elaine, não contradiga ou questione uma ordem de Deus, por mais diferente que seja. E aqui nós temos a história de dois homens que eram tão diferentes, de lugares diferentes, de nações diferentes, e eles eram unidos e foram unidos e andaram unidos e tiveram um momento de união por causa de duas coisas. Muitas das vezes nós não conhecemos as pessoas que caminham com a gente, as pessoas que a gente vai encontrar, ou você saiu do Brasil e não sabia que tipo de pessoa você ia encontrar aqui. Mas eu vou falar para você, sempre tem um lençol. Se você não está vendo um lençol, nós vamos ter que dar um ajuste aí, porque tem lençol, tem. E o que significa aqui a figura do lençol? A visão de Deus para Pedro e a visão daquilo que Pedro deveria fazer. Isso é o lençol. É quando Deus mostra para Pedro exatamente algo que ele queria que ele fizesse. Fala: ó, Pedro, deixa eu te falar um pouquinho diferente, numa estratégia diferente. Mas o que eu quero dizer para você é: eu sei a quem eu tenho escolhido, eu te mando aonde eu quero, você vai fazer o que eu quero, por mais diferente que seja. E ter lençol significa: eu estou pronto a obedecer. Ter lençol significa: eu estou pronto a receber a revelação de Deus e a obedecer a Deus, por mais estranho que isso pareça, por mais diferente que isso pareça. E a história traz para nós um homem chamado Cornélio, um gentio. Ele não era judeu, ele morava em Cesareia, era comandante de exército. E quando a palavra fala desse grupo chamado italiano, eram 100 soldados que estavam debaixo da ordem dele. E esses 100 soldados se chamavam Centúria, lá em Cesareia, capital de Judeia. Mas o que eu acho muito interessante é que Deus foi falando comigo assim, o aprendizado que Ele foi dando para mim, eu fui numerando, e o primeiro aprendizado que eu tenho aqui é: Deus viu o que Cornélio era e o que Cornélio estava fazendo. Deus prestou atenção e a atitude, a palavra, a ação, a reação de Cornélio chamou a atenção de Deus. Deus olhou para ele e falou assim: eu preciso fazer mais por esse homem. E aí o que Cornélio fazia, gente? Cornélio orava. Ele acreditava num Deus de Israel, porque ele não era judeu. Mas ele orava ao Deus de Israel, e ele estava orando, e ele era um homem de boas obras. E entre as suas orações, Deus falou com ele, ele se assustou, o anjo veio, conversou com ele, falou: ó, Cornélio, tem uma pessoa minha, que eu mando, ele obedece, eu falo, ele vai. E você precisa saber mais de mim, receber mais de mim. Então eu vou te mandar alguém meu. Vou te dar o nome, sobrenome, endereço. Você vai mandar seus homens lá e ele vai vir. Foi isso que aconteceu aqui. Deus falou: você vai chamar Simão. O sobrenome é Pedro. Ele está na casa do Simão também, lá na beira-mar, lá na cidade de Jope. Você vai mandar chamar ele. Olha só. Um homem que orava. E aqui fala que toda a casa dele servia a Deus também. Ele e a sua casa eram tementes a Deus. Ele orava e ele praticava boas obras. Ele dava esmolas. Quando esse homem teve essa visão, o anjo falou com ele assim: deixa eu falar uma coisa para você, Cornélio. Isso na linguagem helenística, tá, gente? Porque eu gosto de viajar. Deixa eu falar um trem para você. Sabe o que acontece, meu filho? Tudo aquilo que você faz de bem para os outros e todas as suas orações, na realidade são ofertas para Deus. E foi isso que chamou a atenção de Deus. Sabe por que eu vou fazer mais para você? Sabe por que eu vou trazer além? Sabe por que eu vou trazer alguém de visão para a sua vida? Sabe por que eu vou trazer a minha palavra de uma forma diferente? Sabe por que eu vou te revelar a minha palavra para você? Porque você quer mais. Porque você ora. Porque você me busca.
chega como cheiro suave às minhas narinas, então eu vou mandar mais. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Cornélio. Mas eu quero que você entenda que eu preciso correr, minha cabeça a 1000 por hora. Não tomei meu remedinho hoje, gente. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma orquestração de Deus, e Deus orientando cada detalhe. Quem que Cornélio chama? Ele chama 2 servos. Repete comigo, servo. Porque servo é para servir. Ele tinha 100 soldados à disposição dele, e ele chama 2 servos. Você prestou atenção na palavra? Ele era comandante, gente, de 100 soldados. Se ele falasse vinha, ele vinha. Se falasse ia, ele ia. Os soldados eram obrigados a obedecer. Mas o servo é servo. Ele não vai por obrigação, ele vai por amor. Ele não faz porque o outro manda. Ele faz porque ele obedece e ele teme ao Deus dele. E aí a hora que a autoridade estava sobre Cornélio, ele falou: eu preciso de alguém para buscar alguém que vai trazer mais de Deus para mim. O servo falou: eu vou. E aí ele escolheu também uma pessoa que servia a guarda pessoal dele. Ele escolheu uma pessoa de confiança que estava do lado dele e falou: em você eu confio. Então vai buscar essa pessoa que Deus me mostrou em visão. Sabe o que eu aprendo aqui? A gente precisa saber quem está andando com a gente. A gente precisa saber do coração de quem está andando com a gente. A gente precisa estar em comunhão, alinhados, porque na hora que eu falar, vamos supor que seja eu, a Elaine, a Cornélia, a comandante do exército, chega perto das pessoas e fala assim: ó, vou escolher 2 mulheres aqui, uma pessoa das minhas amigas pessoais, e vou falar para você: Deus me deu uma visão, vai lá. As mulheres vão olhar na minha cara e vai falar: eu acredito. Eu acredito que Deus te deu essa visão. Eu acredito que Deus falou com você. Eu acredito, então eu vou lá buscar aquilo que Deus falou, mostrou para você. Porque é uma atitude de fé, gente. Para caminhar junto tem que ter fé. Tem que acreditar no casamento, tem que acreditar na igreja, tem que acreditar na visão, tem que acreditar, tem que acreditar. Se você não acredita, em nome de Jesus, entenda: se você não acredita, você não pode ser o servo de confiança. Aguarda, pessoal. Desculpa aí. Tem que acreditar na visão. Só podia ir atrás de alguma coisa que Deus... Quem tinha dado a visão para Cornélio? Quem está comigo? Quem tinha dado a visão para Cornélio? Eles estavam acreditando em Cornélio ou na visão de Deus? Hello, acorda, gente. Eles estavam acreditando na visão do Cornélio ou naquilo que Deus tinha dado para Cornélio? Isso, aleluia, naquilo que Deus tinha dado para Cornélio. Porque Cornélio não deve ter falado, se ele era um homem temente a Deus, ele não falou assim: vocês são porque eu estou pedindo. Ele falou assim: Deus falou comigo. Sim ou não? Vocês estão comigo, gente? Está todo mundo aqui mesmo? Não é visão essa igreja cheia, não? Aleluia. Em nome de Jesus, quando eu vi isso aqui, eu tremi e falei: Senhor, coloca pessoas do meu lado que acreditam naquilo que o Senhor tem me dado. Coloca pessoas do meu lado que acreditam na visão, na revelação, na missão. Senhor, eu quero estar junto com pessoas que tenham visão alinhada com o céu, que quer mais do Senhor, que quer revelação da palavra, que quer orar junto, que quer caminhar junto, que quer ir para a casa de Deus junto, que quer congregar junto, que quer dar glória a Deus junto, que quer dar aleluia junto. Quem está com o marido quem está com a marida e o esposo aí? Quem está com o marido e a esposa aí? Pega na mão do seu esposo e fala assim: vamos dar glória junto? É acreditar
no chamado um do outro e acreditar que quando Deus está falando, Deus está falando. Mas a Bíblia fala que Cornélio passava tempo com Deus. A Bíblia fala que Cornélio orava. Como que eu vou acreditar na visão de uma pessoa que não ora? Como que eu vou acreditar na visão de uma pessoa que não tem tempo com Deus? Como que eu vou acreditar que Deus está falando com uma pessoa que não escuta Deus? E que nem tem experiência com Deus? Aí eu vou perguntar para você, cadê seu lençol? Cadê seu lençol? Mostra para mim seu lençol. Aí você vai entender agora. Enquanto isso tudo está acontecendo com Cornélio, dá o dia certinho, a hora certinha, porque Deus orquestra tudo para dar certo. Da hora certinho, o tempo certinho. Pedro está lá na casa do Simão Curtidor, em Jope, e Pedro estava com fome. Repete para mim, Pedro estava com fome. Fome? E aí Pedro, que estava com fome, subiu para o terraço, a comida estava demorando a ficar pronta. Pedro subiu para o terraço e falou, eu vou orar um cadiquinho. Quando Pedro começou a orar, Deus desenrola do céu um lençol preso por 4 pontas. E dentro do lençol, imagina o peso daquilo, né? O tamanho daquilo. Tinha quadrúpedes, répteis e aves. E aqui eu aprendo algo assim. Falei, Jesus, presta atenção. Dentro do lençol que Deus estava mostrando para Pedro, que tinha vindo de onde? O lençol desceu de onde? Do céu, galera. Vai, anima, gente. Vai, anima comigo, vai. O lençol desceu de onde, povo? Tava cheio de bicho ou não tava? Aí, Deus sabia que o Pedro tava com fome, tava ou não tava? Aí Deus falou com ele, mata e come. E que isso, Jeová? Cadê o Pedro possível? Já tinha sido trabalhado, já tinha sido transformado. Ele na minha linguagem, ele falou com Deus assim, é ruim, hein? Ô Deus, eu vou te falar um negócio. Tem umas leis aí, umas leis judaicas, que não me permite comer isso aí. Aí Deus falou com ele, seu Pedrão, deixa eu falar com você um trem, meu filho. Não faz imundo o que eu purifiquei. Quem está te mandando comer sou eu. E aí eu aprendi que aquilo que vem do céu não faz mal. Aquilo que vem do céu não é imundo. Aquilo que passa pela mão de Deus para chegar na nossa vida é santificado. Aquilo que vem de Deus não vem para matar. Deus fala assim, eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. É plano de vida e não de morte. É plano de bem e não de mal. Como assim? Se vem de Deus, eu posso pisar. Se vem de Deus, eu posso entrar. Se vem de Deus, eu posso usar. Se vem de Deus, eu posso comer. Jesus, eu já preguei isso aqui, entendi isso aqui hoje, quando eu estava estudando. Era Deus que estava dando o alimento, porque Pedro estava com fome. E Pedro esperando a comida ficar pronta. E Jeová falou com ele, pode escolher entre a bicheirada aí. Que é que você quer comer? Mata e come. E Pedro, queridos, ele tem uma historinha de 3, né? Ele sempre tem um 3 na vida dele. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele teve que falar que 3 vezes que amava Jesus. Ô gente, não é muita pregação não, porque a letra tá grande, que a idade vai passando. Aí a gente precisa fazer umas letras bem grandes pra gente ler. O óculos tinha quebrado, o marido consertou, aleluia. Glória a Deus, Jesus é bom. Agora presta atenção. Pedro falou com Jesus... Jesus falou com Pedro 3 vezes. Pega, mata e come. Que isso, Jesus? Depois que Deus falou com Pedro 3 vezes, ele recolheu o lençol para o céu e levou a bicharada tudo junto. Eu entendi uma coisa agora. Quem não pegou, ficou sem. Porque Deus dá, você não pega, Ele recolhe para onde veio, mas Ele não vai perder. Fala assim, uau, aleluia, glória a Deus, nós somos pentecostal, povo.
Deus te deu, falou pega, você não pegou, ficou morrendo de medo. Vai me fazer mal. Ai, não sei, tô com medo. Deus está falando, pega. Deus está falando, entra. Deus está falando, pisa. Deus está falando, veste. Deus está falando, tira. Aí você não pegou, meu filho, é igual o alimento de hoje. Tá aqui, tá no lençol. Se você não pegar, vai chegar o final de culto. Os anjos vão recolher tudo e vão levar de volta para o céu. Porque a palavra, ela vem do céu e para o céu ela vai. Mas aqui na terra ela não fica vazia. Porque sempre tem alguém que quer mais de Deus e quer a revelação da palavra de Deus. Aleluia. Eu aprendo aqui. Deus falando com Pedro: Pedro, eu sei a sua necessidade. E eu vou trazer para você exatamente aquilo que você precisa para a sua necessidade. E não trate as coisas que eu te dou como imundície. Não trate as coisas que eu te dou como aquilo que é imundo, que você não pode tocar. Ou que a lei judaica, que aí logo na frente Pedro vai entender que a lei judaica proíbe, porque não é isso que eu quero que você veja. Hoje Deus está abrindo o olhar seu e meu, para a gente poder entender da dimensão daquilo que Deus quer para nós. Em nome de Jesus, hoje Deus está ensinando para nós. Presta atenção no lençol. Presta atenção naquilo que está dentro do lençol, porque isso é uma visão. É uma visão que traz um aprendizado, uma visão que traz uma lição. E Pedro ficou pensando: e agora? O que Deus está querendo dizer para mim? O que Ele está querendo me falar? E imediatamente os 3 homens chegaram à porta do Simão Curtidor. Quando eles chegaram no portão, Deus falou com Pedro assim: ó, tem 3 homens lá fora que vieram te buscar. E para onde eles te levar, você vai. Primeiro ponto de comunhão, de ponto comum entre Pedro e Cornélio: obediência. Um entendeu a visão, obedeceu. O outro não entendeu a visão e obedeceu a si mesmo. Os homens estavam lá. Pedro chega. Pedro não tem crise de identidade mais. Já tinha tido um encontro com Deus. Falou assim: eu sou Pedro que vocês vieram buscar e eu estou indo com vocês. É muita obediência, não é não? Fala sério. Ele não entendeu o que Deus estava falando com ele. Ele falou: não quero entender. Se o Senhor falou para eu ir, eu vou. Eu não vi falando aqui se ele tinha comido ou não, se ele está viajando com fome. Não sei. Mas o que eu sei é que Pedro se apresenta para eles com toda a convicção da alma dele, dizendo: eu sou a pessoa que Deus mandou para caminhar com vocês. Eu sou a pessoa que Deus escolheu para levar nem sei o que, mas o que Deus falou para mim ir, eu vou ir. O que Deus falou para eu fazer, eu vou fazer. Essa convicção não nos pode faltar. Eu sou a pessoa que Deus escolheu para estar na sua vida, para obedecer a visão que está no lençol, aquilo que Deus revelou para mim. Você é a pessoa que Deus escolheu para estar aqui nesta noite, que obedeceu a voz do Senhor. E o Senhor disse: vai lá. O Espírito Santo tocou: vai lá. Essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que Deus escolheu para andar com você, para caminhar com você. Ou só está sentado do seu lado aí agora e falando: obedece. Fala para a pessoa que está do seu lado: obedece. Talvez ela está sendo usada agora, você nunca viu, não sabe o nome, sabe nem quem é, só para falar essa palavra com você. Obedece. E Pedro, quando ele se apresenta aos soldados, aos companheiros, aos servos e ao soldado de Cornélio, ele fala: eu sei quem eu sou, porque Deus falou comigo quem eu sou. E eu sou o Pedro, e vocês vieram atrás, foi de mim. Gente, olha que convicção linda é essa.
Eu não vejo Pedro falando, não vou falar, também não vou contar para ninguém, também não vou compartilhar, também não vou fazer, também não vou. Não, Pedro não está fazendo isso. Pedro está falando, eu sou o que Deus escolheu para estar do seu lado. Eu sou o que Deus escolheu para fazer diferença na sua vida. Eu sou o que Deus escolheu para abrir para você a revelação da palavra. E eu sou a Elaine que Deus escolheu para estar hoje falando para você. Tem mais coisa no lençol. Não deixa o lençol subir com tudo aquilo que ele desceu. Tem mais coisa no lençol. Tem visão de Deus para você. Tem missão de Deus para você. Tem bênção de Deus para a sua vida. Tem direção. Tem amigos que Deus vai trazer para você, para te ajudar nessa revelação. Tem pessoas que Deus vai tirar da sua vida, porque estão te atrapalhando a visão. E a gente precisa entender que o Senhor orquestra todas as coisas. Uau! Pedro chega lá na casa de Cornélio. Cornélio está esperando por ele. Ô, gente, eu queria estar lá para ver esse encontro. Pedro foi. Ele é a pessoa que os homens procuravam. Quando ele chegou lá, ele era a pessoa que Deus tinha mandado. Ou seja, todas as coisas convergem. A bênção de Deus converge. E Pedro, quando está na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha diante dele e começa a adorar ele. Ele fala, o que você está fazendo? Levanta aí, eu não sou Deus não. Eu sou um homem igual a você. E na hora que Pedro fala, eu sou um homem igual a você, ele entendeu que para Deus não tem diferença. Não tem judeu, não tem gentio, não tem filisteu, não tem grego, não tem troiano, não tem brasileiro, não tem americano, não tem italiano. Para Deus não tem diferença. E Pedro falou, eu entendi que aqui tem um homem sedento de Deus. Eu entendi que esse homem gentil, ele quer mais de Deus. Agora eu entendi porque que Deus me trouxe não para matar a minha fome, mas para eu matar a fome desse homem que está com fome de Deus. E olha que coisa mais linda, quando Pedro entra para dentro da casa de Cornélio, está todo mundo lá esperando, e Cornélio fala com ele, olha, nós estávamos te esperando. Olha o versículo 34 e o versículo 35. Pedro dizendo, não, aqui Deus não faz acepção de pessoas. Quando Pedro entra para a casa de Cornélio, olha só que coisa linda. Estamos todos aqui. Olha o que Cornélio fala. Na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Cornélio, com toda a sua casa, todos os seus servos, toda a sua família, estava ali reunido esperando Pedro, porque ele entendeu que Pedro tinha uma palavra de Deus para ele. Sabe, é muito gostoso quando nós entendemos que as pessoas que Deus traz para a nossa vida sempre vai ter uma palavra de Deus para nós. É muito gostoso quando a gente entende que Deus manda, e se a pessoa obedece, ela sempre vai ter uma palavra de Deus para nós. E eu entendo aqui que não é uma questão de ser imundo ou não, santificado ou não, porque quem faz a obra é o Senhor. Eu entendo aqui que para Deus não tem caso perdido, para Deus não tem situação difícil, para Deus não tem pessoa difícil. Deus nunca vai olhar para você e dizer, essa pessoa não vale a pena, eu desisto dessa pessoa, não quero investir mais nela. Não, pelo contrário, Deus que não desiste de nós, Ele sempre vai olhar para nós, ver o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a necessidade que nós temos dEle, e na grande maioria das vezes Ele vai mandar pessoas, Ele vai usar pessoas. Mas hoje as pessoas estão com muita dificuldade de escutar.
Principalmente se for palavra de Deus, Bíblia. Por quê? Porque se a gente não deixar o trem interessante, isso aqui é só uma estratégia para pegar a sua atenção, porque quarta-feira você cansado, 9 horas da noite, pode ser que eu não consiga a sua atenção. Isso aqui é só uma estratégia para pegar a sua atenção. Não é lençol ungido, não é consagrado, não tem nada disso. Não adianta você querer levar para casa, que não vai fazer diferença nenhuma. Também nem a lençol e a toalha da mesa. Que eu esqueci o lençol em casa, tinha que pegar a toalha da mesa aqui. Quem fala a verdade, né? Não merece castigo. Sabe, quando eu vejo esse cenário de Pedro e Cornélio, 2 homens obedientes, 2 homens com visão de Deus, e Pedro começa a pregar dentro da casa de Cornélio, e algo incrível acontece quando as pessoas estão com o coração aberto, querendo a palavra, querendo alimento do céu, querendo que Deus fale, querendo o agir de Deus, querendo mudança, querendo cura, querendo transformação. Algo lindo acontece quando a pessoa quer mais de Deus. Pedro estava falando e o Espírito Santo tomou e usou e batizou todas as pessoas de dentro da casa de Cornélio. Pedro, homem pentecostal, que sabia, que queria, que agia de acordo com Pentecostes, com o fogo de Deus. Pedro entendia a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E de repente Pedro está pregando a palavra, falando: olha, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E o povo começa a se alegrar. Vamos ver se vocês estão entendendo. O povo começa a falar: aleluia, glória a Deus, porque Pedro está pegando a palavra. E o povo começa: Deus seja louvado, Deus seja glorificado. E aí o Espírito Santo de Deus começa a achar lugar. E o Espírito Santo de Deus começa a encher as pessoas que estão na casa de Cornélio. Aleluia. Olha só, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E diante disso eu quero pedir a você, fique de pé. Você pode dizer para mim: ó, pastor Elaine, nunca vi um lençol, nunca tive uma visão, Deus nunca falou comigo. E eu vou falar para você, então é hoje. Pastor Elaine, eu estou longe, então é hoje. Pastor Elaine, ó, quanto tempo eu já não falo em mistério com Deus, então é hoje. Porque o Espírito Santo pode descer sobre essa casa, não por causa de mim, mas por causa de você. Porque não era Pedro que estava cheio do Espírito Santo, ele estava pregando a palavra pelo Espírito Santo. E as pessoas começaram a falar em línguas, as pessoas começaram a glorificar. Pedro parou e falou assim: como que eu não vou batizar na água aqueles que já estão sendo batizados com fogo? E ele começa, o coração dele a alegrar, ele engrandeceu o Senhor, porque Deus tinha uma visão para ele. A visão foi cumprida, o povo foi alcançado, a salvação chegou, a revelação chegou, mas o Espírito Santo também tomou o lugar que é dele. E eu vou ler para você os últimos, versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou: porventura, pode alguém recusar a água, para que não seja batizado esses, assim como nós que receberam o Espírito Santo? E ordenou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles lhe pediram que permanecesse com eles mais uns dias. 2 homens, 2 pontos em comum.
Obediência e visão. Os dois obedeceram porque os dois tiveram uma visão. Eu quero desafiar você nessa noite a ter visão. Porque se você não tem visão de Deus, você não sabe para onde você vai, você fica perdido, você fica dando volta, você fica batendo na parede, você não acha a porta. Sabe por quê? Porque a visão, o direcionamento, o caminho, o propósito, o projeto de Deus na sua vida, você não está conseguindo entender. Tanta gente perdida, tanto casamento perdido, tanto filho perdido, tanto pai perdido, tanta mãe perdida, tanto servo perdido, tanto ministério perdido, tanto chamado perdido, porque as pessoas não estão se preocupando mais com a visão que vem de cima, com um lençol que desce do céu, com tudo aquilo que você tem fome. Você tem fome de quê? De amor? Dentro do lençol tem. Você tem fome de quê? De prosperidade? Dentro do lençol tem. Só que a prosperidade, querida, é consequência de obediência. Você está com fome de quê? De cura? Dentro do lençol tem. Você está com fome de quê? De unção? Dentro do lençol tem. Você está com fome de Deus? Dentro do lençol tem. Você está com fome de Jesus? Dentro do lençol tem. Você está com fome do Espírito Santo? Dentro do lençol tem. Você está com fome? Você está com fome de libertação? Dentro do lençol tem. Você está com fome de quê? E eu vou falar para você uma coisa: o que tem dentro do lençol não é para mim. Para mim Deus já me revelou. Acabei de entregar aqui tudo aquilo que Deus me deu. O que está aqui dentro do lençol, querido, é para você. E pega quem quiser. Você não pegou? Vai enrolar o lençol de novo e vai subir tudo pro céu. E é mais um dia perdido, literalmente perdido na sua vida. Enquanto nós vamos orar por você, eu quero pedir a você para ter coragem de vir pedir a Deus uma visão, um direcionamento. Senhor, me dá uma visão. O que eu faço com esse casamento? O que eu faço com esse homem? O que eu faço com essa mulher? O que eu faço nesse trabalho? O que eu faço? Deus, me dá uma visão, me dá uma direção. Quem que só vai mandar na minha vida para poder me ajudar a caminhar, me ajudar para me direcionar, para estar ombro a ombro, para estar me ajudando a revelar e a orar? Mas você tem que vir rápido, querido, que a hora voa. Não dá para esperar e já já o lençol vai ser recolhido. Vou falar para você, tem que ser rápido. Se você precisa de uma visão, um direcionamento de Deus, você venha rápido. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para agora é para agora, não é para amanhã, não é para domingo, não, é para agora. Essa é a palavra que Deus está te dando agora. Não fique perdido, não fique com essa situação. Entrega para mim. Deus está falando para você, entrega essa situação para mim, porque eu sei o plano que eu tenho a seu respeito. Eu é que sei o plano que eu tenho a seu respeito. Está na hora de você entender que Deus precisa tirar a pessoa e colocar a pessoa. De Deus te dar a visão, e Ele vai ter pessoas do seu lado com a visão igual, que vão ter visão também, aleluia, que vão ter direcionamento também, que vão ser obedientes também, em nome de Jesus. Se você tiver coragem, saia do lugar e vem pegar o que está no lençol. O lençol físico está aqui, mas eu tenho certeza que o espiritual também está aqui, e ele tem seu nome. É para você, de acordo com a sua necessidade. Aonde você está perdido? O que você está precisando? Senhor, abre os nossos olhos espirituais nessa noite, porque não é sobre nós, é sobre o teu reino. E que venha sobre nós o teu reino, a tua majestade, a tua soberania, a tua onipotência, a tua onipresença. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais de ti. E eu quero crer que cada pessoa que veio à frente nessa noite quer mais. Cada pessoa que veio na frente quer mais. Cada pessoa que veio na frente quer uma direção, quer uma orientação, quer um agir teu. O Senhor sabe, Pai, que tem hora que a gente não dá conta de fazer sozinho. Então, Senhor, nos
nos direciona ao caminho certo, e que esse caminho vá para o céu, porque lá é o nosso lugar. Pai, nós não podemos admitir que o teu povo se perca dentro de casa. Teu sangue tem poder. Não deixe o teu povo morrer, se perder dentro de casa. O Senhor tem nos chamado, tem nos unido debaixo de uma visão. Então, Paizinho querido, nos orienta para a gente estar alinhado com a tua palavra, porque há o mesmo Deus, o mesmo Senhor, uma só fé, um só Salvador, um só Espírito e um só batismo. Senhor, visita os teus filhos com teu Espírito Santo, que seja o teu Espírito Santo a tocar, a curar, a alimentar, a direcionar, a resolver, a responder. Pai, em nome de Jesus, que seja a ação do teu Espírito Santo aqui nesta noite, e que a tua presença seja real, que a tua presença seja abundante sobre este lugar. O Senhor tem liberdade, Pai. O Senhor tem liberdade, porque eu quero mais. E eu tenho certeza que tem gente aqui dentro deste lugar que quer mais. Chega de ficar na meninice. Chega, Pai, de ficar, Pai, nos alimentando muitas das vezes de migalha, sendo que o Senhor tem banquete. Em nome de Jesus, o Senhor tem banquete nessa casa todos os dias. Então abre, Pai, os nossos olhares espiritual para enxergar, para alimentar, para ter coragem e ousadia de entender o lençol que o Senhor está colocando na nossa frente nessa noite. Abre os olhos espirituais do teu povo, Pai, para contemplar o lençol aqui, e que tudo aqui na tua casa seja para a honra, seja para a glória, seja para o louvor do teu nome. Alinha a nossa visão, alinha o nosso coração com o teu, alinha o nosso olhar com o teu, alinha o nosso propósito com o teu propósito. Alinha, Pai, enquanto a gente estiver aqui, Senhor, renova a nossa força, renova a nossa estrutura. Não deixa a gente se perder dentro da gente, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Misericórdia, 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 misericórdia. Senhor, misericórdia do teu povo. O Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. E as pessoas do nosso lado estão morrendo de fome. É porque a gente não tem nada para dar. Nos alimenta da tua palavra aqui, Pai.